O Espírito de Deus que havia impedido Filipe de dirigir-se às Índias para fixar-se em Roma, estendia de lá o seu zelo para além mais do que as próprias Índias. Sob a orientação desse Espírito Santo, o Concílio de Trento havia oposto a heresia nova à antiga doutrina da Igreja, fielmente resumida da Escritura Santa e da tradição. O principal estava feito, mas não tudo. Nascida em 1517, a heresia não tinha ancestralidade nem história. Via-se condenada tão só pela presença dessa igreja que abarca todos os séculos, que remonta de nós a Jesus Cristo e de Jesus Cristo pelos profetas e patriarcas, até nosso primeiro Pai, feito por Deus, nosso Pai que está no céu. Mas, como a velha serpente abusou da palavra de Deus para seduzir nossos primeiros pais, para tentar o Salvador, assim também a heresia luterana, rebento espúrio, mais conhecido pela serpente, abusou da palavra de Deus e da história da Igreja para caluniar a Igreja de Deus e os povos. Tais são o espírito e o objetivo das centúrias de Magdeburgo, pelos principais doutores do rígido luteranismo. Como é do inferno que saem todas as heresias, como são elas as próprias portas do inferno, que se empenham em prevalecer a Igreja constituída por Cristo, sob Pedro, era natural que a heresia luterana tomasse a defesa de todas as irmãs predecessoras contra a Igreja do Cristo e, enfim, contra o próprio Cristo. Tal é a marcha progressiva das histórias, luteranas ou protestantes, desde os centuriões de Magdeburgo até os protestantes de nossos dias, que escrevem histórias tanto para negar a realidade histórica de Cristo, como para negar a razão humana, uma realidade qualquer. Eis o inimigo, tal é o seu plano de campanha. Então, aqui ele faz um pequeno resumo disso, né, ligando isso ao Concílio de Trento, etc., para descrever, não é, o trabalho de São Filipe Neri contra isso, né? Eu quero dizer para vocês que nós vivemos hoje num mundo tão politicamente correto, né, que nas declarações públicas, nos debates, enfim, em todos os cantos, a gente vê um respeito humano, né, em relação aos protestantes, que é uma coisa assim que é desconhecida pela Igreja, né? Então, aqui o padre Rothbard, ele coloca muito bem, né? O protestantismo é uma heresia que saiu do inferno diretamente, tá certo? Eles são hereges. Os protestantes são hereges. Eles não são irmão. Hoje é muito comum a gente considerar os protestantes como os tais irmãos separados, né? Os protestantes são nossos inimigos mortais, tá certo? Não tem o que conversar com protestante, né? Mas hoje, enfim, no politicamente correto, mesmo dentro da igreja, né, nós temos um comportamento, né, com os protestantes que é inusitado, né? São Filipe Neri, esclarecido e iluminado do alto, viu o mal muito distintamente e empenhou-se com presteza em preparar o remédio. Lembra que eu falei com vocês que São Filipe Neri foi um dos poucos santos que teve um papel central contra
os protestantes e na Contra-Reforma da Igreja, né? Ele mais alguns grandes santos, né? Aos grupos numerosos e diversos dos rebeldes e dos desertores, opôs um exército compacto e fiel. E esse exército era um só homem. E esse homem era Barônios. Como se professassem todos os dias conferências no oratório, Filipe decidiu que um dos que ali se empregavam estudasse toda a história da igreja, desde Jesus Cristo até nossos dias, resumindo as antigas histórias, os atos dos mártires, as vidas dos santos, os escritos dos padres, a sucessão dos pontífices, as ordenações dos concílios, ano por ano, a fim de dissipar as fábulas de Magdeburgo. Magdeburgo foi um centro, né, do luteranismo, e de lá começaram a sair todas as reinterpretações, a reescrita da história da igreja para justificar, não é, todo o movimento luterano, toda a heresia, né? De lá saíram, lá foi um laboratório original que depois, cujas práticas desenvolvidas lá foram usadas durante os séculos vindouros, né? Sobre as mentiras a respeito da Igreja Católica. Então lá foi um laboratório de ensino de como mentir sobre a Igreja Católica para difamá-la e para fazer perder as almas nos séculos vindouros, né? Certo? Lembrando, né, que o protestantismo foi a fonte de tudo de mal que ocorreu no mundo desde então, né? Foi a fonte da Revolução Francesa, foi a fonte do liberalismo, a fonte depois do modernismo, a fonte, ou seja, a fonte e a origem do mundo moderno em que nós hoje vivemos. Então, São Filipe exortou Barônios a encarregar-se da tarefa. Então, Barônios é o grande historiador de São Filipe Neri, que, aliás, a obra dele é referência, né, constante de qualquer historiador sério da igreja, a obra dele, e a gente vê nas nossas reuniões sobre a história da igreja, né, seguindo a obra do padre Rivot, que ele sempre está citando Barônios, né? Vocês vejam, nós estamos estudando a história da igreja desde o início, e nós, no momento atual, né, nós estamos lá pelo meados do século IV, e insistentemente o padre Rivot, além de outros historiadores, né, cita a obra do Barônios, que a escreveu sob as ordens de São Filipe Neri, certo?